Irmãos e amigos, com a graça de Deus, a proteção de Jesus de Nazaré, nós estamos comemorando 80 anos de campanha do quilo na cidade do Recife. 80 anos, desde 1946, quando no dia 3 de março, no primeiro domingo do mês de março, 13 legionários, 13 pessoas, dos quais 7 mulheres e 6 homens, saindo da Escola Espírita Maria de Nazaré em direção ao orfanato Ceci Costa naquela época, realizaram essa primeira tarefa no meio espírita, na família espírita. A campanha do quilo, a partir desse momento, tomou uma dinâmica extraordinária em nossa cidade, sendo hoje a cidade do Recife, o estado de Pernambuco, referência, eu digo até mundial, dessa modalidade de trabalho, pedir a quem tem para doar a quem precisa. Prática que vem desde os tempos do cristianismo nascente, como está descrita nos Atos dos Apóstolos, como está descrita nas cartas paulinas, em algumas das cartas paulinas, e como está enfatizado na obra de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, Paulo Estevam. Então, nós dinamizamos ao longo desses 80 anos esse trabalho em cada centro espírita, dando suporte às tarefas de ação social, certo? Onde dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, e criando um vínculo entre os assistidos e os assistentes. Isso é a campanha do quilo, que toma conta das ruas da cidade de Recife, nas manhãs de domingo, que é ensolarada, que é de chuva, nos sinais, com a mochilinha na mão, pedindo em nome de Jesus. E assim, com muita humildade, com essa dinâmica extraordinária, nós vamos construindo, certo, uma nova realidade, a realidade da solidariedade. Isso é 80 anos de campanha do quilo. Sou legionário da campanha do quilo. Do quilo eu sou legionário da campanha do quilo. Do quilo eu sou legionário. Com caridade, humildade, vamos combater o bom combate. Campanha do quilo é comunidade, cada um vai fazendo a sua parte. No meu pensamento, é um trabalho que deve estar conosco. Você entende? Eu tirei com a minha amizade, a minha querida da casa dela, para vir fazer essa palestra no Castigador. É realmente trabalho de amor, trabalho que realmente fortalece a todos nós. Nós somos realmente trabalhadores do Cristo. Estamos aqui, realmente não é por brincadeira não, é com a responsabilidade que nós temos com esse trabalho. Então, veja, eu já fiz encerramento em 4 centros na minha regional, mas ainda tem os outros, mas tem uns que não têm condições por causa dos locais, que são muito ruins, aí não tem condições da gente fazer. Mas aí eu peço para a gente ir hoje, eu vou pedir agora ao ilustre presidente para fazer a peça inicial do nosso trabalho. Bem, meus irmãos,
Vamos, nesse momento, primeiro agradecermos a Deus, não é? A sala linda de encarnados presentes, e nós aqui presentes, não é? E os desencarnados, a quem nós pedimos a licença, a permissão, porque esse trabalho é conduzido pelo mundo espiritual. E sem a espiritualidade a gente não chega a campo, né? A gente reconhece que o trabalho só tá sendo bonito, só está acontecendo, não é isso, Rogério? Por causa do mundo espiritual, gente, que abre nossos caminhos e fazem tudo acontecer. Lembremos sempre disso. Sem os espíritos, é muito difícil nós conseguirmos realizar aquilo que estamos realizando. Então agradecemos a todos os centros espíritas que se encontram aqui, as regionais, o Conselho Deliberativo, na presença do nosso querido Manolo, o jovem Manuel, tá certo, tá ali. E nós vamos elevar nosso pensamento a Jesus, numa só sintonia. Nos lembremos dos nossos anjos da guarda, dos espíritos tutelares que nos conduzem, tá certo? A equipe espiritual direcionada pelo anjo Ismael e pelo nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Fechemos os olhos da carne, vamos abrir os olhos dos espíritos, bem forte e bem firme, dizendo: Jesus de Nazaré, mestre amado, condutor de nossas vidas, humildemente, de joelhos em espírito e em verdade, aqui nos reunimos em teu nome, realizando o trabalho do Consolador que prometeste, a nossa querida doutrina espírita. E claramente nós dizemos: somos os teus servidores, Jesus, com toda a humildade, com toda a consciência do nosso papel, do nosso trabalho neste momento, unidos, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, humildemente em teu nome, gratos pela noite de hoje, gratidão pela vida, e humildemente damos continuidade ao trabalho, voltando a palavra ao nosso irmão Coutinho. Que Deus nos abençoe. Então, meus queridos irmãos, eu estou aqui apresentando também a menina que está respondendo pela casa, porque a dirigente da casa foi em casa e deixou ela no Já chegou, ela está ali. Ela chegou. Então, Ela já chegou. já chegou, então está tudo certo. Aquela que chegou ali, que deu com a mão, é realmente a dirigente desta casa. Toda a responsabilidade, uma pessoa ótima, uma pessoa que tem o maior prazer do mundo de ceder essa casa para esse trabalho novo. Não podemos realmente deixar de agradecer. Vamos agradecer. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, vamos passar a palavra agora à palestrante. Vamos ouvir a palavra dela, porque é muito interessante para nós e que Deus nos abençoe. Olá, boa noite. Tá todo mundo bem? Eu estou nervosa. Estou com borboletas no estômago. Eu sempre fico assim em momentos solenes, não é? Porque não é todo dia que acontecem momentos assim e a gente, por mais que se prepare emocionalmente, mas sempre fica aquela timidez da época da juventude. Vocês eram tímidos também? Eu era muito tímida. Quem imaginaria que um dia eu ia falar para várias pessoas? Tinha medo até de levantar a mão para a professora não ver, não é? E não me chamar para dizer alguma coisa. Mas, meus irmãos, é muito bom a gente estar em momentos assim, por reconhecimento
ao esforço das pessoas. Emmanuel diz numa mensagem, né? Acho que é Fonte Viva, que os homens esperam por Jesus e que Jesus espera pelos homens da mesma maneira. Então, aqui, esse trabalho da campanha do Quilo é uma forma de dizer: estou aqui, Jesus. Estou aqui para lhe ajudar no seu trabalho de regeneração desse planeta tão lindo chamado Terra, não é? Então, eu comecei no Espiritismo, não é, pelos estudos, e eu romantizava tudo. Nossa, que beleza, como a doutrina é linda, como esses meus monitores, facilitadores, hoje a gente chama assim, poxa, que pessoas inteligentes, como elas sabem o conteúdo da doutrina. Eu quero ser assim também, romântica toda, né? Sem imaginar que todos nós precisamos abdicar de certas coisas para poder, né, seguir a Jesus. E assumir um compromisso, qualquer que for, dentro da casa espírita, é em verdade um exercício de renúncia de muitas outras coisas, que a partir de assumir esse compromisso, agora se tornou realmente algo que eu preciso me dedicar. Então, aquelas coisas que eu fazia antigamente, né, no domingo, no sábado, vou ter que renunciar, para então realmente incorporar na minha alma a minha espera por Jesus. Então, meus irmãos, o que a gente tenta fazer, do ponto de vista da nossa condição, é nos dedicar ao máximo às lições que Jesus nos ensinou. E uma delas, que é deveras importante: tudo bem, como é que o senhor vai? Gostei de lhe ver, amei, viu? O prazer é meu. Então, vejamos, né? Precisamos efetivamente nos dedicar à causa. Por quê? Porque é ela que vai fazer com que o mundo mude. A partir da minha mudança de pensamento, da minha mudança de comportamento. E não há mudança de comportamento sem mudança de pensamento. Então eu tenho, vejamos, desde que eu me entendo como espírita, quanto tempo eu venho tentando mudar o meu comportamento pelo meu pensamento. Então, hoje, né? Hoje, por exemplo, houve um tempo que as mulheres, né? As mulheres, elas não podiam palestrar. Olha quanto avanço a gente conseguiu. Eu me lembro que no meu romantismo eu nem imaginava que acontecessem coisas estranhas no movimento espírita. Aliás, eu só vim conhecer o movimento espírita depois de muitos anos dentro do espiritismo. Eu achava que o espiritismo era doutrina, mas ela também é um movimento espírita, né? Então, eu fiquei sabendo coisas do movimento que eu ficava impressionada. Por exemplo, que existia um centro aqui em Pernambuco que as mulheres sentavam de um lado e os homens sentavam de outro. Havia essa separação. Olha só, o que é uma imitação das sinagogas de Jerusalém, das sinagogas lá da Palestina, onde as mulheres não podiam sentar junto aos seus maridos, aos seus filhos, a quem quer que fosse, porque mulher e criança, né? E a alma feminina era comparada à alma da criança. Então, a mulher e as crianças ficavam num compartimento. Se você for olhar a planta de uma sinagoga, você vai ver exatamente isso, o lugar que as mulheres ficavam completamente distanciadas. Então, elas não tinham como aprender a Torá, que é a religião oficial deles, né? Elas precisavam aprender com seus maridos, se eles tivessem boa vontade de passar a Torá para elas. Agora, eles tinham a obrigação de estudar. Então, o papel feminino sempre foi muito importante. Eu me lembro que Valdec dizia assim: ai do espiritismo se não fossem as mulheres, porque elas botam a mão na massa e ajudam a gente de todas as formas. Aí a gente lembra de Jesus, né? Que Jesus, ele não convidou nenhuma mulher para fazer parte do seu quadro.
Por que ele não convidou? Porque ele sabia que elas iam aderir àquilo ali espontaneamente, e foi o que aconteceu. Não foram somente as mulheres que foram curadas por Jesus que acompanharam Jesus. Outras mulheres, algumas até muito ricas, Rebeca, por exemplo, depois de crescida, Rebeca é a neta daquela senhora que Jesus faz menção ao óbolo que ela deu no templo. Que Jesus vai dizer que quem mais doou foi aquela senhora, viúva, pobre, não é? E que ela, com a netinha dela, sempre levando a netinha dela com ela, para mostrar para a menina como se fazia. E aí depois, Rebeca se casa com um tribuno romano, não é? Torna-se uma mulher riquíssima e começa a acompanhar Jesus. Então, ela se lembra, não é, que a avó dela sempre ia no templo, depositava lá aquele dinheiro, que era pouquinho, mas era dado de tão bom coração, que aquele dinheiro se multiplicava para a causa a qual ela estava destinada, aquela moeda, não é? Então, Jesus, ele tinha as discípulas, as apóstolas, todas muito tranquilas. Aquelas que não podiam acompanhá-lo nas viagens davam dinheiro, ajudavam a custear as despesas para aquelas pessoas que acompanhavam Jesus. A gente sabe que o trabalho que nós fazemos na doutrina espírita é um trabalho não de milagres, mas é um trabalho de força conjunta, de força interior. Não é porque a gente aprendeu com a nossa doutrina que milagres, eles não existem, né? O que o legionário do quilo faz nesse trabalho de união para conseguir pão para todo mundo é a multiplicação dos pães. Kardec vai explicar lá na Gênesis, Jesus não fez nenhum toque de mágica para que 2 peixes se transformassem em muitos peixes, para que 3 pães se transformassem em muitos pães. Foi o magnetismo da sua voz que tirou a fome, que atacou o estômago daquelas pessoas. Eram 5.000 de uma vez, porque houve 2 multiplicações. A primeira foram 5.000 pessoas, na segunda 4.000 pessoas. Então, haja pão e haja peixe. Mas o que houve ali foi uma ação fluídica. Jesus, como profundo conhecedor das leis que regem aqui o nosso planeta, multiplicou de forma fluídica aqueles 2 peixes e aqueles 3 pães. E daí as pessoas não sentiam mais fome. Ouvindo aquela voz linda, eu fico imaginando, meu Deus, aquele vozeirão bonito falando com o povo. Quem é que sente fome, sede, num momento desse, não é? Então, o que vocês fazem é o que Jesus fez. Só que ele fez uma ação magnética a partir do seu próprio magnetismo interior. E vocês fazem uma magnetização a partir do próprio magnetismo de vocês, de pedir, de ter coragem. Porque eu não sei se eu teria coragem naquela época, agora eu tenho, né? Porque agora eu tenho a vivência do movimento espírita, agora eu sei o que é o movimento espírita, que eu não sabia, aprendi muito lá, né, acompanhando o Valdec nas caravanas de Intercept, de outros trabalhos que a gente fazia. Então vejamos, hoje eu sei como o movimento espírita trabalha, o quanto ele é valoroso, o quanto ele é precioso para nosso Senhor Jesus. E que nós mulheres, já que hoje é o Dia Internacional, não é, da Mulher, nós mulheres temos muito a contribuir, até porque ser homem ou mulher é uma questão de escolha, não é? O espírito em si, ele escolhe essa polaridade, vamos dizer assim, quando ele vai abraçar uma nova experiência fisiológica. Então, escolher ser mulher, escolher ser homem, é tão importante quanto. Não é essa coisa de que ser homem é melhor, mulher ser melhor. Nós sabemos que para Deus não há essa diferença. Há para a gente aqui, para nós humanos, nossa, quanta diferença um homem e uma mulher. Homens têm valores assim, mulheres têm valores assados. Para a gente, estabelece-se diferenças, mas para Deus não tem isso não. Todos são seus filhos, independentemente, até porque o mesmo espírito pode trocar de polaridade quantas vezes ele desejar e quantas vezes forem necessárias. Ele era pobre numa encarnação, pode escolher ser rico na outra. Ele era patrão numa encarnação, pode ser empregado na outra. Ou seja, o mesmo espírito vai trocando os seus papéis.
até que ele encontra dentro de si toda a força interior para dali por diante seguir de uma forma muito mais segura a sua evolução, não é? Então, Emmanuel, aqui no livro Pão Nosso, ele vai falar das mulheres e do Evangelho. O Evangelho e a mulher. É a lição número 93 do livro Pão Nosso, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Ele pegou um pedacinho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 28, e ele vai dizer assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Por que corpos? Por que Paulo fala isso? Porque a mulher sempre foi, não é, há muitos séculos, milênios, sempre mais objeto de desejo do que propriamente alguém respeitado na sociedade. Tem um livro chamado A Vida Cotidiana de Jesus na Palestina de antigamente. Esse livro fala exatamente do papel da mulher na sociedade daquela época que Jesus viveu aqui. Então, Paulo termina a carta dizendo o seguinte: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por quê? Porque se um homem naquela época rejeitasse uma mulher, ela podia se tornar mendiga, inclusive. Porque era tirado dela tudo que ela tivesse de valor. Se ela ficasse viúva e a família dela não desse mais nenhuma ajuda, aquela mulher morreria de fome. Ninguém ia ajudá-la. Então vejamos que a mulher realmente ela vem passando por múltiplas dificuldades, não é de hoje. Hoje as mulheres são mais esclarecidas, porque hoje nós contamos com os meios de comunicação de massa, nós agora temos uma rede da internet poderosíssima, e tudo é sabido imediatamente, não é? Antigamente as notícias levavam anos para chegar em determinados lugares, hoje chega na hora, graças, né, à internet. Então, Emmanuel, ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes o apóstolo gentil tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Realmente, já vieram para mim criticar Paulo, né, dizendo que Paulo era machista, que Paulo era isso, que Paulo era aquilo. Então, Emmanuel entra aqui em defesa de Paulo com relação a essa questão. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram alguns aprendizes, ou seja, a forma de falar, não é? A gente sabe que não é o que a gente diz, é como a gente diz, que vai impressionar a pessoa com quem a gente fala. Então, poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que ele dizem respeito. Paulo, ele teve muitas também amigas que o ajudaram em várias e várias condições, inclusive nas cartas, né? Durante a escritura das cartas. Mulheres também escreveram cartas. Paulo não escreveu as cartas sozinho, não. Muita gente pensa assim, mas na verdade Paulo contou com a ajuda de vários amigos, inclusive de Prisca, de Áquila, não é? De Erasto, de Barnabé, de tantas outras pessoas, mas também de várias mulheres. Tem um livro que vocês podem olhar isso direitinho, que é um livro chamado da Manjedoura Emaús, do Wesley Caldeira. Ele vai falar direitinho quais foram as mulheres que colaboraram com a disseminação do Evangelho, junto a Paulo de Tarso e também junto a Nosso Senhor Jesus. Então, com Jesus começou o legítimo feminismo. Hoje a palavra feminista ela está totalmente, digamos assim, adulterada. O feminismo não é isso aí que a gente vê, mulheres revoltadas, com placas, com isso. O verdadeiro feminismo não é o feminismo das ruas, é o feminismo do templo interior. E uma das coisas que Chico Xavier vai dizer no livrinho, agora que eu acho que eu esqueci o nome no momento, ele vai dizer que as novas tecnologias estão acabando com o papel feminino no lar. As mulheres não ficam mais em casa, as mulheres não têm mais o lar como propósito das suas vidas, ou seja, as redes sociais estão tirando as mulheres da casa delas. Isso é muito arriscado, porque nós sabemos que sem o lar não há educação. A
a educação dos valores. Por quê? Porque a escola tradicional não vai ensinar as crianças a serem boazinhas. Isso já passou, esse tempo era outro. Hoje as escolas querem só passar o conteúdo mesmo. E o pai e a mãe que se virem para educar seus filhos. E quem são os nossos primeiros professores? O pai e a mãe. São eles que vão fazer com que aquela criança, ao sair de casa, ela leve consigo os valores morais daquela família. Eu me lembro que a minha mãe, quando a gente ia visitar a minha madrinha, era muita recomendação antes de sair de casa. Vai fazer xixi. Quando chega lá, não fica pedindo para ir para o banheiro. Não toque em nada. Antes de sair, era uma palestra que ela dava para a gente seguir aqueles conselhos, para quando chegar na casa dos outros, saber se comportar. Hoje em dia, eu não sei se isso ainda é assim. A comadre era a mulher que substituiria a minha mãe se a minha mãe morresse. Ou se minha mãe ficasse doente, eu não sei se é assim ainda. Então nós vivemos hoje valores completamente controvertidos dos valores que a gente adquiriu quando era criança. Daí a necessidade da presença feminina, né? Nós espíritas sabemos o quanto é importante a presença feminina na sociedade. Então, por Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas o feminismo que traça nos corações diretrizes superiores e edificantes. Então, nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais a do judaísmo antes de Jesus, antes do mestre, não é? A mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Então as meninas se casavam muito cedo, algumas até prometidas desde que nasceram, ou seja, o marido dela já era um homem muito mais velho do que ela, né? E ela era somente do lar, realmente ela só fazia o trabalho da casa, né? Ela não era vista com os olhos de valor que ela é vista agora, pelo menos, né? As mulheres conquistaram seus espaços. E isso é muito importante, principalmente com relação ao voto, né? Com relação a outras coisas que a mulher não poderia fazer. Kardec, inclusive, em várias revistas espíritas, ele cita a importância do papel da mulher, também no meio social. Ele, inclusive, parabeniza os Estados Unidos, que foi o primeiro país que autorizou a mulher votar. Então, realmente, havia coisas que eram muito sérias, mas que isso não dá ao direito de a gente achar que isso aí seja algo que as mulheres tenham que, digamos assim, fazer disso bandeira de luta, sair nas ruas, essas coisas assim. Então, muitas delas não conseguem fugir ao abuso de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, Maria e Marta, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanharam o Senhor até a sua morte, né? Inclusive foram elas as primeiras a saber que Jesus havia ressuscitado. Ele guardou para as mulheres essa revelação. Foi lindo, não é? Foi uma declaração de amor de Jesus pelas mulheres que o acompanharam durante toda a sua trajetória aqui na Terra. Então, desde Jesus, observamos crescente respeito na Terra pela missão feminina. Paulo de Tarso, ele foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar dele ser muito enérgico, muito forte nas coisas que ele falava, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Então, a mulher, ela tem esse papel, não é, de educadora, a função educadora, a missão educadora. A mulher já educa seu bebê desde a gestação. Uma mulher perguntou a Pestalozzi, né? Pestalozzi foi o instrutor de Allan Kardec, o seu professor. E ela perguntou: professor, quando é que eu devo começar a educação do meu filho?
E ele perguntou para ela, quantos anos tem seu filho? Ela falou, tem 3. Ele disse, a senhora está 3 anos atrasada. Na verdade, a educação começa, agora como reencarnacionistas que somos, a gente vê que não somente na gestação, aliás, quando a criança já nasce, mas até o momento em que o espírito já acompanha seu corpo físico no útero da sua mãe. Quem leu Francisco de Assis de Miramês, eu acho que alguém que leu, né? Quando a mãe de Francisco de Assis estava grávida, ela se estressava muito, porque o marido dela era um homem muito austero, difícil. E aí o que é que Francisco fazia? Ele dava passes na mãe dele, ou seja, né? O corpo dele no útero da mãe, porque a gente sabe que o espírito não está ali dentro. Quem está ali no útero é o corpo físico, o feto que está em desenvolvimento, para que o espírito possa usá-lo quando ele nascer, né? Há aqueles que acreditam que quando o bebê nasce, Deus sopra as narinas e naquele momento o bebê adquire uma alma. Então nós espíritas temos a honra de saber que nós pré-existimos ao berço e vamos sobreviver à morte, não é? Isso é muito bom para a gente saber. Bem, meus irmãos, com relação à campanha do quilo, não é? Eu sei que vocês conhecem, né? Esse livro, todo mundo que é legionário, todo mundo que tem admiração, conhece o livro Campanha do Quilo, Bom Combate, do seu Elias Sobreira. E que aqui, nessa obra, ele vai colocar não só a sua biografia, mas ele vai colocar as dificuldades que ele enfrentou para colocar a campanha, não é? Nas ruas. Então aqui atrás, eu busquei, não deu tempo de ler tudo, mas na nota explicativa, ele vai dizer, não é, que no dia 3 de março do ano de 1946, era iniciada a campanha do quilo no Recife. Cadê Marília, que estava sentadinha aqui? Marília, está lá embaixo. Marília nem imaginava que ia nascer, né? Ou estava encarnada em outra roupagem, né? Então vejamos, para quem não sabe, para quem não conhece a história, é muito importante saber que já faz muito tempo, mais de 80 anos, quase 80 anos, ou 80 anos, né? Que foi iniciada. E que Recife, interessante saber isso, Recife é a cidade brasileira que mais enfatizou, obrigada Danilo, olha aí, só tem gente boa aqui, não é? Aqui foi enfatizada realmente a campanha do quilo no Recife. Ele trouxe do Rio de Janeiro a ideia, não é? Foi lá que ele realmente colocou, foi quando ele iniciou sua campanha, sua experiência como legionário. E aqui em Recife, ali é mais ou menos, digamos assim, fronteira Recife e Olinda, ali onde é o Lácio Costa, ele, não é, lançou aqui no Recife, nessa primeira reunião, as atividades inaugurais da campanha do quilo aqui em Pernambuco. Aqui até diz assim, que naquela data, que foi um domingo de sol e calor, 6 homens e 7 mulheres saíram às ruas do bairro do Arruda, partindo da Escola Espírita Maria de Nazaré. Tem alguém da Maria de Nazaré aqui? Oi, minha flor, tudo bem? O Maria tem mais de 100 anos, não é? 105 anos. É lindo isso, né? Então vejamos, a Escola Espírita Maria de Nazaré é a pioneira na primeira missão da campanha do quilo. E aí ele vai falando de outras coisas, né? Muito importantes, e que saiu aí um regimento da Escola Central, antigamente era assim que se chamava, hoje é Fraternidade Espírita, né? Da campanha do quilo. Ainda está no mesmo endereço, Rua Israel Fonseca, número 66, aqui no bairro de Santo Amaro, lá no bairro de Santo Amaro. Então, não somente a campanha do quilo ia atender as campanhas aqui do Recife, também migrou para o interior do nosso estado. Daí ela é realizada até hoje, desses mesmos moldes estabelecidos pela escola.
Então, ele como um peregrino, não é, da campanha do Quilo, sob a orientação de Bezerra de Menezes, também levou para outras cidades do Nordeste do Brasil. Então, vejam que a campanha do Quilo, ela se popularizou de tal forma que hoje ela é conhecida, inclusive, né, em todo o Brasil. Uma amiga contou que ela bateu na porta, né, eu me lembrei agora dessa história. Ela bateu na porta de uma casa e disse: campanha do Quilo em nome de Jesus. É assim mesmo, né, que fala. Aí uma voz disse: já vai. Aí ela ficou esperando. E nada, 1 minuto, 2 minutos. Aí ela disse de novo: campanha do Quilo, em nome de Jesus. Aí a vozinha lá dentro: já vai. Aí ia passando uma pessoa disse: não tem ninguém aí não. Tem sim, tem alguém dizendo: já vai. Esse é o papagaio, está dizendo: já vai. Algumas coisas engraçadas, né? Teve uma outra coisa que alguém falou que ele ficou muito emocionado. Ele bateu na porta de uma pessoa e aí lá veio um senhorzinho. Aí ele disse: senhorzinho, a gente está aqui fazendo a campanha do Quilo. Aí ele disse: ô meu filho, estou tão desprevenido, ficou tão constrangido o bichinho, né? Disse: mas peraí. Aí não vá não. Aí foi lá dentro, daqui a pouco lá vem ele com meio pacote de bolacha, creme e cracker. E deu para os meninos. Ele ficou tão emocionado. Como é que ele ia recusar uma coisa dessa? Não é? Ia tirar dessa criatura o estímulo que ele tem de doação. Porque é isso que a campanha faz com as pessoas, toca os corações. Além da multiplicação dos pães. Porque quantas famílias são abençoadas, são, digamos assim, vistas, né? Porque para muitas pessoas o pobre é invisível, né? Para muitas pessoas nem deveria existir pobreza. Tem gente que odeia pobre, tem até personagem de programa humorístico, porque aquilo é verdade. Tem pessoas que odeiam pobres, né? Daí a necessidade de ter um trabalho como esse, não somente para tocar os corações das pessoas que doam, mas também a quem pede. Porque sabe Deus o que é que eu fui na outra encarnação? Que eu estou tendo de Deus a oportunidade de agora ser um legionário, alguém que vai pedir para alguém para não morrer de fome. Conta-se que na Idade Média, né, quando Francisco de Assis estava no seu ministério como franciscano, né, ele entrou numa taberna e as pessoas estavam comendo, outras bebendo, né? E ele chegou junto de 2 pessoas e estirou a mão. Uma esmola em nome de Jesus. Aí uma das pessoas cuspiu na mão dele. Ele não teve dúvida, limpou a mão e estendeu de novo. Agora dê para mim, aliás, dê para os meus pobres, porque eu pedi para os meus pobres. Agora eu pedi para mim, agora eu estou pedindo para os meus pobres. Ou seja, é ser essa pessoa corajosa de enfrentar, às vezes, pessoas grosseiras. Pessoas que não entendem o trabalho que aquela pessoa está fazendo e daí é grosseira, não é? Faz coisas que não deveria fazer. Então vejam, eu não conhecia todas esses locais onde a campanha do Quilo, mas às vezes eu chego numa casa espírita e as pessoas dizem: olha, Edna, hoje a gente fez a campanha do Quilo para ajudar tal e tal instituição. Eu sempre estou sabendo das notícias e fico muito impressionada com a força, com a coragem que as pessoas que fazem a campanha do Quilo, elas têm para oferecer para a gente. Então aqui eles falam, né? O Sr. Elias fala das casas espíritas para as quais eles ajudaram no seu princípio e tudo mais. Aqui também teve uma coisa que me chamou a atenção, foi que quando a mãe do Sr. Elias, ou seja, ele conta, né, que no período que ele estava no exército, alguma coisa assim, foi a doutrina espírita que o ajudou a se manter em equilíbrio, porque a situação dele era muito difícil, porque ele sabia que sempre ele se empreendia no esforço de estudar para ser um tenente, para ser uma pessoa de uma patente maior, para poder ajudar melhor a sua família, mas ele sempre esbarrava em problemas. E ele reputa esses problemas a obsessões. Ele acha que algum inimigo do passado, né, em outras encarnações, de certa forma, atrapalhavam a sua trajetória humana. E aí ele diz que foi com a doutrina
através da doutrina espírita, que ele conseguiu se manter equilibrado. Mas ele conta, não é, que ele entrou em contato, a primeira vez que ele entrou em contato com a imortalidade da alma foi quando a mãe dele desencarnou. A mãe dele desencarnou muito nova. Naquela época a gente não tinha os recursos, né? Ainda mais quem morava no interior, não tinha os recursos que hoje a gente conta. Então, ele vai dizer, seu Elias, que a altas horas da noite, a mãe dele apareceu para as irmãs dele, Etelvina e Maria. E a mãe só disse uma palavra, as duas estavam fazendo trela e era tarde da noite, já deveriam estar dormindo. Então, a mãe delas, né, somente disse uma palavra que elas identificaram na hora que era a mãe delas. A mãe só disse, meninas, né, alguma coisa assim, né, passou um puxão de orelha e elas foram dormir, mas reconheceram a voz da mãe, ou seja, a mãe reclamando com elas, porque já era muito tarde e elas estavam fora de casa. Então vejamos, ele teve vários e vários motivos para desistir, não é? Para desistir, inclusive, da sua carreira como militar, vamos dizer assim. Mas graças ao trabalho que a doutrina espírita, né, fez no seu coração, ele conseguiu passar. Então, ele atribuiu, né, eu assinalei aqui, um doloroso processo de obsessão que ele passou. A gente sabe que essas coisas, depois que terminam na vida da gente, nos dão uma força muito grande para a gente prosseguir o nosso trabalho. Então, ele, mesmo assim, né, mesmo sabendo que se tratava de um processo obsessivo, mas ele continuou e foi adiante. Então, ele iniciou esse trabalho de campanha do quilo no Rio de Janeiro em 1938. Era um período difícil, um período de exceção aqui no Brasil, né? Muita briga, muita confusão, e daí foi difícil para ele. Mas em 1945, aí já era durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi transferido para cá, para o Recife. Na verdade, o seu Elias, né, é pernambucano, não é? Ele nasceu ali entre Triunfo e Afogado. Carnaíba, né? Carnaíba. Bem, então ele depois, né, de grande, ele foi para o Rio de Janeiro e voltou já aí pelos idos de 1938. Foi quando ele começou a ajudar um abrigo, uma espécie de creche, que era em benefício a crianças e idosos. E foi aí, né, que ele começou a organizar, né, a também participar em outras organizações espíritas. Então ele conheceu o espiritismo lá no Rio de Janeiro, né, e trouxe para cá, através do conhecimento, da experiência, logicamente, que ele adquiriu. Ele legalizou aqui no Recife, na Escola Central do Quilo, a referida campanha. Então, a Escola Central, ela é o marco inicial aqui, né, em Recife, da campanha propriamente dita. O Lácio Costa foi onde eles se reuniram para traçar os planos da campanha. E a Escola Espírita Maria de Nazaré é o ponto de partida, é o primeiro local aonde somente 7 pessoas, 7 mulheres e 6 homens, ou seja, 13, né? 13 pessoas, começou a campanha com essas 13. Então, é um marco muito interessante. Bom, aí agora a gente vai já mais um pouquinho adiante, porque o Elias começou a apresentar problemas de saúde, né? Então, em 1967, ele passou todo esse tempo hospitalizado. Ele estava, inclusive, acamado. Né? E a gente sabe, né, como é complicado isso para uma pessoa. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, me leve antes, porque eu não quero incomodar ninguém, né? Porque o fato de você estar sem a sua autonomia física, você poder fazer suas próprias necessidades, ter que necessitar de outras pessoas para fazer isso para você, gera muito constrangimento. Eu fiquei com a minha irmã agora, recentemente, acamada,
do hospital. E eu vi o que é isso, pessoalmente. Isso toca muito os nossos corações, né? Então, ele ficou acamado e ele acredita que isso foi uma grande provação expiatória. A gente sabe que Deus nos deu o esquecimento do passado. Não sabemos até que ponto vai as nossas problemáticas interiores. Só Deus nos conhece. Nem a gente se conhece, né? Os Espíritos nos pedem para que nós façamos o exercício do autoconhecimento. Ele é muito importante para a nossa trajetória de evolução. Mas a gente sequer tem a coragem de estabelecer esse exercício. Porque eu acho que, no fundo, a gente tem medo de saber quem a gente é. Né? Porque às vezes somos aqui bonitinhos, arrumadinhos, simpáticos, sorridentes, mas será que fomos assim também na outra encarnação? Ou fomos pessoas duras, enérgicas, até malvadas? Então, né, o seu Elias, ele acreditava que estava passando por essa provação expiatória, mas que isso o alertou soberanamente. E isso fez com que ele tirasse lições proveitosas. Porque eu me lembro que quando eu não era espírita, eu achava que quando uma coisa ruim acontecia comigo, com alguém que eu amo, era um castigo de Deus. Mas agora, como espírita, eu sei que não é castigo de Deus. Deus não castiga. Na verdade, é a minha consciência me cobrando, né? Porque é lá que está escrita a lei de Deus. É na minha consciência. Então não é Deus que está me castigando, é ela. A consciência, que segundo Blaise Pascal, né? É o livro de moral menos lido. A gente não pergunta à nossa consciência: será que eu devo realmente tomar essa decisão? Será que eu posso realmente mexer com isso e mexer com a vida de quem estiver envolvida nessa situação? Então, na verdade, né, nós sabemos que a doença, o sofrimento, a dor, são professores, né? São com eles que nós aprendemos a ser gente, e gente de verdade. Então, ele disse que durante esse período que ele passou acamado, ele aprendeu muita coisa, mudou muitos pontos de vista errados que ele tinha. Inclusive, ele ficava chateado quando alguém era contrário, porque nós sabemos, meus irmãos, que nem mesmo entre os espíritas existe unanimidade com relação à campanha do Quilo. Existem espíritas que não aprovam a campanha do Quilo, né? Porque acredita que nós estamos imitando a Igreja Católica. Foi a Igreja que começou, né? Aqui no Brasil, quem começou a campanha do Quilo foi a irmã Dulce, lá na Bahia. Então vejamos, há aqueles que se dividem entre essas questões. É lícito realizar a campanha do Quilo ou não é lícito? Então o seu Elias, ele se deparou com essas coisas. Deve ter ficado zangado em algum momento. Quem é que consegue ser manso o dia todo? Me diga aí. Porque foi o que Jesus pediu, né? Seja brando, seja manso, seja pacífico, mas ele sabe da nossa dificuldade de ser. Eu não consigo ser manso nem durante o dia, eu vou conseguir ser manso para a vida toda. Então o seu Elias passou por esses períodos de chateação, de decepção, para que ele pudesse depois tranquilizar-se. Porque se ele estava fazendo algo que a sua consciência dizia para ele fazer e que tinha um apoio espiritual, então quem quiser que fique chateado, que reclame, vou continuar minha missão, vou continuar meu trabalho, né? Então, ele diz que ele sabia que ali, mesmo ali naquela cama de hospital, os seus adversários espirituais estavam ali lhe observando. Então, foi grande, ele conta, foi grande o meu lucro espiritual, resistindo fortemente para isso, né? Então, ele disse que somente se libertou graças à caridade sem limite de Deus. Rapadura é doce, mas não é mole não é? A gente fica, ai que maravilha, vou aceitar ser legionário do Quilo. Aí no primeiro dia, com aquele peso nas costas, será que eu vou aguentar? Eu vou aguentar ser legionária até quando, né? Está lá no sinal, tem uns que, né, fecha o vidro para você não oferecer a mensagem, tem outro que pega a mensagem que você deu, faz isso e joga fora. Será que você vai aguentar? Ou você vai desistir
logo de primeira vez, né? Então, esse é o que nós chamamos de bom combate. Paulo, ele foi atleta, né? Ele foi um atleta, porque Paulo, ele era cidadão romano e cidadão grego. O pai, aliás, judeu. O pai dele era judeu e a mãe romana. Então, Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele podia ir para Roma a hora que ele quisesse, ele podia ir para qualquer lugar quando ele quisesse. Ele se dedicou aos esportes. E nós vamos, né, ver o Paulo falando nas suas cartas sobre isso, né? Atirei para o alvo e acertei. E outras, corri para o alvo e consegui chegar. Ou seja, nas cartas, ele dava aí o toque para a gente de que ele tinha sido um excelente atleta, não é? Ocorrido em todos aqueles Jogos Olímpicos, tudo que tinha de bom. Paulo, ele era um homem muito atuante, por isso que Jesus escolheu ele. Era uma pessoa voluntariosa, uma pessoa corajosa, né? Jesus sabia que depois de passar por aquela fase de homem mau, de bad boy, vamos dizer assim, ele iria ser um dos melhores recursos que ele poderia contar. Então, a partir daquele momento que Paulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus disse: está aí o meu discípulo, está aí o meu apóstolo, que vai cuidar dos gentios para mim, né? Então, ele diz assim: combati o bom combate. O que é que havia nas arenas de Roma? Os combates, lá com os gladiadores. Acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo era maratonista, corria não sei quantos quilômetros. Então, ele pega essa experiência dele como atleta e ele transforma isso em metáforas para dizer como foi importante para ele ser um atleta, como foi importante para ele passar por todas aquelas situações que ele passou para ser um legionário de nosso Senhor Jesus, né? Porque a gente não só é legionário do quilo, não, né? A gente é legionário de outras tarefas também. Então, meus irmãos queridos, era isso, né? É isso que eu queria falar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu falo tanto que esqueço que o povo também às vezes quer perguntar, não é? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós estamos num momento solene, mas não tão formal, né? Agora quem vai falar é fulano, agora vamos chamar fulana, agora isso. Não, estamos num momento de encontro, de reencontro. Alguns rostinhos aqui eu conheço, alguns sorrisinhos eu também. Então a gente está aqui num momento tranquilo. Quem quiser perguntar alguma coisa, se eu não souber, eu passo para Antônio. Aí Antônio responde. Tá certo assim? Então, alguém quer dizer alguma coisa ou dar algum depoimento? Alguma coisa que aconteceu consigo durante a campanha, que a gente possa saber e trocar essas informações? Estou aqui para ouvir. Estamos, né? Para ouvir. Alguém quer falar? Oi, Marco. É Marco ou Marcos? Marco? Quer vir para cá? Pode pegar esse aqui. Tereza, se prepara, porque se eu não souber responder, tu responde, vai ser? Pode usar. Boa noite a todas as pessoas. Vendo? Gente, é o seguinte. Essa questão da campanha do quilo é uma coisa extraordinária. A gente que é legionário, a gente passa por cada situação. Assim, às vezes a gente pensa que vai levar alguma coisa, né? Mas na realidade a gente vai buscar. São tantas situações que a gente vê no nosso dia a dia. Uma delas é o seguinte: normalmente a gente se depara, Guinar, com evangélicos, né? E eles fazem a doação, mas não aceitam a mensagem. Então ele sabe que é verdade. Então são várias situações. Pessoas que a gente chega em lares paupérrimos e às vezes a gente sabe que aquilo ali vai faltar àquela família que eles doam. Então assim, a campanha do quilo, ela tem uma chancela muito interessante. Ela tem escudo, eu digo que tem escudo. E para mim, particularmente, o ato da campanha do quilo, para mim, é o verdadeiro silício que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Concomitantemente com as prerrogativas da questão 886 do Livro dos Espíritos,
E o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vejam que isso aqui que o Elias Sobreira trouxe para Pernambuco em 3 de março de 1946, que tem como mentor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que é o médico dos pobres, um espírito extraordinário que nasceu lá no Riacho do Sangue no dia 29 de agosto de 1831, que tem toda essa trajetória reencarnatória e é o nosso mentor da campanha do Quilo. Gente, eu vou concluir, mas hoje, como foi falado, que é o Dia Internacional das Mulheres, eu vou concluir com a poesia. E Rui Barbosa dizer o seguinte: me referi às mulheres, permito os homens. Então, se um dia, já moça feita e realizada, sentires que a terra cede a teus pés, que tuas obras desmoronaram, e que não há ninguém em tua volta para te estender a mão, esquece a tua maturidade, passa pela tua mocidade, barbúcia entre lágrimas e esperanças, pois as últimas palavras que sempre restarão na tua alma, tua mamãe, teu papai. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Obrigada. O Marcos lembrou bem essa questão evangélico-doutrinária da campanha do Quilo, né? Que nós sabemos que Jesus ele transformou o amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus num mandamento só. Mas que já era, na verdade, uma recomendação bem antiga, já em Moisés. No livro de Levítico, Moisés fala exatamente do amar ao próximo como a si mesmo. E no Deuteronômio, ele já fala em amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que é que Jesus fez ao transformar essas duas orientações do Pentateuco de Moisés, transformando esse amor ao próximo, esse amar a Deus sobre todas as coisas, no grande mandamento que todos nós devemos seguir, não é? Então, realmente, Marcos, se você for em Provérbios, se você for em Mateus, se você for em vários e vários textos evangélicos, nós vamos encontrar essa orientação, de que é somente no sentimento de amor ao outro que nós vamos poder desabotoar o nosso coração, não é? Enquanto nós não tivermos a capacidade realmente de amar alguém como essa pessoa merece, nós estaremos apenas no exercício. Eu vi uma frase assim, mais ou menos, que a frase dizia assim: amar a uma pessoa é a tarefa mais difícil que a gente pode enfrentar na vida da gente. Até porque amar o próximo é a mais importante, as demais são só preparação para ela. Então, em verdade, quando nós estivermos todos apaixonados uns pelos outros, aí sim nós vamos enfrentar toda e qualquer dificuldade e estaremos assim adiante na nossa regeneração. Obrigada, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que Deus nos proteja. Amém. Tá aí, meus irmãos. Vamos colocar na mente as palavras da secretária da Federação Espírita Pernambucana, que hoje a gente está muito feliz, porque estamos com uma pessoa que vai nos ajudar na campanha do Quilo. Como assim? Informar o trabalho da campanha do Quilo e mostrar aos nossos irmãos que esse trabalho é importante que a fraternidade espírita faz. Eu aqui vou chamar meu querido irmão, o vice-presidente, para ficar aqui na frente. Chama Tereza para cá também, ficar aqui na frente.
e todos os coordenadores das regionais, por gentileza, se apresenta aqui na frente. Vamos passar a palavra agora ao ilustre vice-presidente Antônio Ferreira. Boa noite. Gente, estamos concluindo esse majestoso evento. Então, comentávamos hoje pela manhã, como foi maravilhoso, né? De domingo a domingo, né? Começando com a campanha do quilo, com os eventos nas casas, em que participaram todas as outras regionais, né? Começando com Regional Olinda, que teve uma campanha do quilo pela manhã, e uma maratona, não é esse o termo, uma maratona que foi histórica, né? Do Arruda, Escola Espírita Maria de Nazaré, para o Lácio S. Costa, Instituto Allan Kardec. Então, a gente reviveu o que essas pessoas que estão com nomes aí nesse banner, né, realizaram. Acredito, né, que eles também participaram em sintonia conosco, porque foi muito emocionante, apesar da chuva. Tá? Então, tivemos na segunda-feira a reunião lá na Ascarpa e Areias, representando a regional de Jardim São Paulo, a Moreno, né? Na terça-feira, nós estivemos no Maria de Nazaré, a casa inicial, tá? Onde começou, e em seguida, na quarta-feira, estivemos no Bezerra de Menezes, São Martinho, realização da Regional de Afogados, né? Na quinta-feira foi a vez do Pina Boa Viagem, que foi feito no Neil, casa muito importante para o movimento espírita. E na sexta-feira estivemos em Joana d'Arc, né? Da realização da Regional Torre São Lourenço. E sábado, ontem, na Casa Amarela, que foi realizado na Discípulo de Jesus, está ali presente. Está ali, ó, pessoal, voluntário de Jesus, na realização da Regional de Casa Amarela. Nosso irmão Manolo também é da casa. E hoje estamos concluindo aqui, gente, com muita emoção, este evento. Parabéns. Parabéns a todos que participaram desse evento, a todos os legionários que de uma forma direta ou indireta participaram, né? Parabenizamos também as casas que acolheram os eventos, né? Parabenizamos também os palestrantes, figura importantíssima nesse nosso evento, né? Estamos aqui, né, parabenizando esta casa por ter acolhido este encerramento. Então, gente, foi uma festa maior, tá? Uma festa maior. Então, a campanha do quilo, isso mostra o valor, a importância que ela tem para cada um de nós, tá? Então, perseveremos, tá? Perseveremos, porque esse trabalho é um trabalho educativo para nós, um trabalho que nos reforma, nos modifica para melhor. Então, estamos todos nós de parabéns. E a Fraternidade de Campanha do Quilo agradece a todos que participaram. Muito obrigado. Agradecendo ao ilustre vice-presidente, vamos ouvir as palavras agora do coordenador de Casa Amarela. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Estamos juntos felizes de estar fazendo um encerramento junto com a Regional Beberibe, e o nosso irmão Coutinho reabriu o trabalho de campanha do quilo, realizado um trabalho hoje, que seja o pontapé inicial de uma retomada dessa tarefa. Estamos felizes por estarmos realizando esse encerramento nesta casa que nos acolheu. Então, que Deus nos abençoe e muita paz a todos.
Vamos ver agora as palavras do nosso querido irmão, coordenador do Arruda. Rápido, porque 2 minutos só, né? Para mim é só 2 minutos. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz. Eu comecei essa jornada na campanha do Quilo da Maria de Nazaré. Eu comecei com algumas palavras que para mim foram muito importantes. Pai, vamos fazer campanha do Quilo. É tão bom. E eu comecei isso em julho de 1999. E até hoje eu estou fazendo campanha do Quilo. Agradecido a todos, né, que passaram por essa minha vida de campanha do Quilo Legionário. Acredito que hoje, a gente vendo assim, a gente pode dizer, a família da campanha do Quilo é grande, a família de Jesus maior ainda. Muita paz, obrigado. Vamos ver a palavra do presidente do Conselho da Fraternidade. Boa noite a todos. Eu gostaria de, em nome do Conselho, de todos que fazem, né, o Conselho da Fraternidade, tem muitos conselheiros aqui que estão presentes, participaram efetivamente dessa semana, tá certo? Então, em nome de todos aqueles que fazem o Conselho, nós queremos agradecer a presença de todos vocês, tá certo? Para que a gente entenda, como estava na bandeira, no banner hoje de manhã, tive sede, me desse de beber, tive fome, me desse de comer, estive nu, me vestisse, estive preso, fosse me visitar. Então, tudo isso a gente só consegue fazer se a gente fizer filantropia, se a gente amar o humano, amar ao próximo. E a campanha do Quilo é essencial para a gente ter amor às pessoas, independente do que essa pessoa possa ter praticado na vida. Tá certo? Então, é essa mensagem que nós que fazemos o Conselho, tá certo? Levamos para todos vocês e agradecemos mais uma vez a presença de todos. Se encontra aqui também presente, vamos ver a palavra dela, é a secretária da Fraternidade. Boa noite a todos, Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Nós que fazemos parte da diretoria executiva, nós agradecemos todo o apoio que foi dado por essa casa, tanto a campanha que eu não pude comparecer, motivo de doença, mas essa reunião brilhante, né, que a nossa irmã veio aqui nos dar essa palestra. Então, nós ficamos muito felizes, muito gratos. Se nós fôssemos aqui dar exemplo de campanha do Quilo, a gente tinha um monte de exemplo. Eu só digo para vocês, perseverem. Essa casa encheu meu coração de esperança, porque tem muitos jovens. Fiquei feliz em conhecer todos eles, e eu espero que eles continuem nessa jornada, porque a campanha do Quilo é luz em nossos caminhos, nos fortalece. Eu posso dizer de cátedra, né? Porque eu também era tímida e orgulhosa por demais, ainda sou orgulhosa, porque a gente só deixa de ser orgulhoso quando a gente é manso e brando, mas a campanha do Quilo nos ajuda justamente dessas pequenas chagas que cada um de nós temos. Então, perseverem e que Deus abençoe a todos os legionários, encarnados e desencarnados, porque é uma tarefa que nos dá muita paz, muita harmonia e muita alegria. Paz e alegria, meus irmãos. Se encontra aqui presente uma das coordenadoras de Afogados, mas ela está adoentada, não quer falar, mas está aqui presente. Boa noite, meus irmãos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com vocês em mais um evento dos 80 anos da campanha do Quilo, das 54 semanas também da campanha do Quilo. E
É um privilégio de Deus estar nesse trabalho. Eu tenho um fato de que eu encontrei na minha caminhada de campanha do quilo. Cheguei numa casa e vi as criancinhas brincando, umas 3 ou 4 criancinhas brincando numa casa, não tinha nem piso. E lá dentro, assim, se via que não tinha móveis, não tinha nada. Aí eu olhei assim, a gente muitas vezes diz assim, eu não vou pedir aqui não, porque eu acho que ninguém vai dar nada, porque tem essas criancinhas aí limpando o nariz como se tivesse gripado. E eu fiquei, a campanha do quilo em nome de Jesus. Aí o pai veio, né? Quando veio, aí eu falei para ele, de repente, ele foi lá dentro e trouxe 1 quilo de feijão e me entregou. Aí é nessa hora que muitas vezes a gente dá vontade de dizer assim, não vai fazer falta não, mas a gente sabe que quem dá, recebe. Francisco de Assis já dizia isso, né? Dando que se recebe. Ele disse isso para mim, mas não vai fazer falta a mim não. Eu não disse nada, né? Mas ele disse, não vai fazer falta a mim não. Aí entregou o quilo de feijão e disse isso, que não ia fazer falta e que é dando que se recebe. Ainda me deu uma lição. As crianças dão lição. É isso mesmo. E assim, que Deus abençoe a nós todos, que possamos continuar nesse trabalho maravilhoso. Vamos convidar o nosso irmão Rogério Oliveira para fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, mentalizando Cristo aqui, diante de nós, através do nosso pensamento. Vamos sentir, meus irmãos, o Cristo abraçando cada um de nós, consolando, curando, dizendo: filho, eu estou aqui. Ó Mestre Jesus, obrigado, Mestre, por tudo que tem feito por cada um de nós. Obrigado, Mestre, pela assistência, pelo amparo que recebemos através do trabalho, através do aprendizado, através das experiências vividas, através do exercício do trabalho do bem. Ó Mestre amado, fortalece cada um de nós que aqui nos encontramos, buscando, Pai amado, a cada dia, a cada momento, a cada dia, Mestre, servir a Ti, servir ao Pai, sabendo, Pai amado, que ainda somos falhos e pequeninos, mas aqui estamos, ó Mestre, aqui estamos, ó Pai, unidos e reunidos em Teu nome, dando graças a Ti por mais um ano de trabalho, por mais uma oportunidade de nos reunirmos e comemorarmos mais um ano de trabalho da campanha do Quilo, em nome de Jesus. Que a paz, que o amor do Divino Mestre Jesus continue a fortalecer a todos os trabalhadores da seara do Cristo, encarnados, todos os desencarnados, que o fluidos do Mestre Jesus, através desse abraço amigo, possa nos fortalecer, meus irmãos, e possamos sair daqui contentes, agradecendo ao Pai pela dádiva de estarmos nessa noite reunidos em nome dele, agradecendo por mais esse banquete espiritual. Que Deus continue a nos abençoar hoje, para todo e sempre. E esses fluidos maravilhosos ao qual nos deparamos e estamos recebendo agora, possamos levar para todos aqueles que irão nos deparar ao sair daqui, em nossos lares e no nosso trajeto, distribuindo aquele abraço fraterno que recebemos do Mestre.
Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz a todos. Obrigado, meu irmão. Vamos passar a palavra ao presidente para ele fazer o agradecimento às pessoas desta casa, à direção desta casa. Meus queridos irmãos, agradecemos em primeiro lugar a Deus, Pai Criador, a vocês que estão todos presentes, a essa casa, discípulos de Jesus, né, com esses jovens maravilhosos, né, o Danilo, ali, nossa irmã Marília, e todos os outros que nos deram a força do evento, e a cada um dos representantes das instituições espíritas que estão presentes, na nossa querida irmã, que leve, Edinai, que leve um abraço, a nossa Federação Espírita Pernambucana, né, que tanta força, base do nosso movimento, sempre com Cristo, né? Então vamos em frente, o lema é fora da caridade não tem. Deus nos abençoe. Obrigada, Deus. E agora vamos pedir a todos uma salva de palmas para todos os frequentadores, trabalhadores, uma salva de palmas para agradecer a todos que se encontram presentes.